Olá, bem-vindos. Esse é o canal O Italianista, um canal que vai ser apresentado por mim, o professor Rafael Sozzi, e por meu amigo Rubens Romano. Esse canal tem como objetivo falar de cultura italiana, de tradição italiana aqui no Brasil. A gente vai falar da italianidade no Brasil. Porém, antes da gente aprofundar mais sobre os objetivos do canal, sobre a nossa proposta, a gente gostaria de se apresentar. Va bene? Então, o Rubão vai começar se apresentando, vai falar um pouco sobre ele, sobre a vida dele e sobre a italianidade que ele vive aqui no Brasil. Como o Rafael me apresentou, meu nome é Rubens Romano Filho. Eu nasci na cidade de São Paulo, no bairro Moca, que é um bairro tipicamente de italianos. Quem nasce na Moca não se considera muito bairro da Moca, sabe? A turma chama de Principado da Moca. Mas é porque de fato é um bairro muito diferente, é a classe média, quase a totalidade da população, e dá para brincar assim, quem mora lá ou é italiano ou é descendente, né? Então os costumes italianos lá ainda existem e permanecem até hoje. E foi esse contato na infância com as famílias italianas, além do meu pai, que é descendente italiano, mas nesse contato com as famílias eu aprendi a gostar das coisas da Itália, desde a comida, das músicas, da alegria, do modo de se comportar, uma emoção misturada com choro, riso, é uma festa, né? Encontro de italianos para mim sempre é uma festa. E por falar em festa, eu tive a oportunidade, quando jovem, de fazer parte do grupo que organizou, idealizou e fez acontecer a primeira festa de San Gennaro. Hoje muito conhecida no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro é uma festa de origem napolitana. San Gennaro é o padroeiro de Nápoles e tem uma paróquia de San Gennaro na Moca. Foi lá que meus filhos foram batizados e foi lá que eu vivi, né? E essa experiência de vida nas famílias da Moca, na Itália, foi que construiu meu amor, minha paixão pela Itália. Minha família é de Monte San Giacomo, é uma cidade pequenininha, deve ter hoje em torno de 1.500 habitantes, que é província de Salerno. Salerno fica perto de Nápoles, que é uma cidade mais conhecida para quem não conhece a região, né? Então é uma região da campanha, que Nápoles é a principal cidade e a minha é uma pequenininha cidade, que eu já tive a oportunidade de ir lá conhecer. E então, com isso tudo, a gente vai criando essa bagagem de italianidade, como diz o Rafael, e não posso deixar de reconhecer que nos meus hábitos tem muita coisa da Itália, porque eu aprendi isso desde criança, né? Eu sou médico. Hoje eu pratico mais a homeopatia e a acupuntura. Estou morando na cidade de Atibaia, que eu também adoro, é muito bacana. E a partir daí eu fui fazendo minhas viagens para a Itália. A primeira foi num encontro com o Papa João Paulo II, que eu fui um dos representantes do Brasil. Aí, a partir daí, logo que deu, comecei a ir anualmente, passar todas as minhas férias na íntegra, um mês de férias praticamente na Itália. Faço isso todos os anos. Você conhece de ponta a ponta já a Itália, praticamente? Em todas as regiões eu já fui, né? É lógico que conhecer profundamente é difícil, porque cada cidadezinha tem uma história, uma vida, uma natureza diferente. Mas por todas as regiões você já passou? Já passei por todas as regiões da Itália. E isso é uma coisa que também vai sedimentando aquele amor pela Itália, né? E por isso que eu não deixo de ir para lá mesmo, né? A turma fala, mas você só vai para lá? Mas eu gosto de viajar onde eu me sinto bem, né? É lógico que é interessante conhecer outras coisas, mas eu prefiro ir para a Itália mesmo, que lá me sinto em casa. Essa cultura eu tentei passar para a minha família, né? Tenho 5 filhos e desde que eles se conhecem por gente, eles também receberam essa herança, né, da cultura italiana. Tanto que 3 deles têm um restaurante em Atibaia de cozinha típica italiana mesmo. A minha filha fez o curso de chefe de cozinha em Asti, no Piemonte. Enfim, todos de uma certa maneira têm a sua italianidade. Também, sem querer criar
polêmica agora, mas também transmitir a eles o amor pelo Palestra Itália, né? Que também é conhecido como Palmeiras. Foi inevitável isso. Então você é palestrino? Palestrino. Beleza. Bom, eu sou o professor Rafael Sozzi, eu tenho um canal também no YouTube que chama Rafael Sozzi, Língua e Cultura Italiana. Sou professor de italiano desde 2001. Minha família é do norte da Itália, da Lombardia, da cidade de Milano. Minha família, meus avós eram operários de uma fábrica de panelas que chama Moneta, em Milano. Depois, a minha família veio para o Brasil. Meu pai trabalhou com importação de produtos italianos. A gente sempre teve contato, vai e volta da Itália tantas vezes. E isso, o contato com a minha família, o contato com meus avós, depois o meu interesse de estudar letras, de virar um profissional de ensino de italiano, me fez me tornar não só um falante de língua italiana, mas também um professor dessa língua que é a nossa língua materna. Não? E você estudou lá, né? Estudei na Itália, fiz letras em Siena, depois voltei para o Brasil para fazer mestrado, fiz mestrado na USP e também em letras e ensino de italiano. Então sou especialista no ensino de italiano, essa é a minha formação. Eu também tenho um filho, também transmito para ele, fala italiano só comigo. A gente gosta dessa italianidade, mas sobretudo a gente gosta dessa italianidade no Brasil. Também sou torcedor do Palestra Itália, do Palmeiras, né, time do coração, mas a gente respeita todos os times aqui, né? sem criar polêmica, como disse o Rubens. E é isso. O objetivo do nosso canal, então, é mostrar para vocês o que existe de italianidade. A gente queria reunir num só canal a italianidade do Brasil, no Brasil. Então a gente vai falar de gastronomia italiana no Brasil, de festa, de futebol, de clubes, de colônias, de igrejas, de tradições italianas no Brasil. A gente vai fazer esse diálogo, obviamente, com a Itália, a gente vai falar das coisas da Itália, mas a gente vai focar principalmente a italianidade aqui do Brasil, o que os italianos no Brasil desenvolveram desde que chegaram na primeira leva de imigração. Justo? Sim. Por exemplo, voltando à Moca, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas olha só, lá tem um modo de falar, um linguajar, que é quase um dialeto, que foi tombado pelo município de São Paulo. Ele é todo influenciado pela língua italiana. Então até japonês que mora na Moca tem um certo sotaque italiano. Mas isso depois vai haver um programa que é um assunto que merece um programa só sobre isso, a língua, né? Só sobre a língua. E como ele falou, as festas, a alegria do povo italiano. Então não é só italiano que gosta de comer pizza, que come um belo macarrão de domingo. Não, hoje essa cultura se espalhou. Em São Paulo, principalmente, no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a colônia Minas Gerais, bom, enfim, tem italiano em todo o Brasil. E essa cultura se difundiu muito. E as pessoas, às vezes, têm certos hábitos que nem imaginam que têm origem na Itália. Então, será uma curiosidades que a gente vai aprendendo e nós vamos focar nesse programa toda a cultura, desde a arquitetura, né? Sim. A cidade de São Paulo, aqueles arranha-céus mais antigos, tem todo o jeitão da arquitetura italiana, como também os bairros da Lapa, da Moca, tem as vilas, as casas geminadas, todas como se vê na Itália até hoje. Então não é só a festa, mas também toda a parte de cultura que a gente vive dia a dia. Querendo ou não, o Brasil, a gente tenta criar um brasileiro típico, um Brasil padrão, mas o Brasil é feito de milhões de culturas e uma delas é a italiana. Então esse nosso jeito de ser brasileiro, esse nosso jeito italiano de ser brasileiro é a ideia aqui do canal que a gente vai apresentar para vocês. E eu acho que vai ser interessante porque esse programa também vai ser divulgado na Itália. E eu acho que vai ser muito interessante os italianos conhecerem o modo de viver dos descendentes aqui, que moram no exterior, aqui no Brasil especificamente. Vai ser interessante. Perfeito. Grazie. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu comentário, clica aqui, curte, compartilhe e, sobretudo, mande sugestões para a gente. Você também vai compor esse canal, vai nos ajudar a
trabalhar toda a italianidade, tá bom? Então, se você mora numa cidade de origem italiana, se você tem origem italiana, deixa a sua sugestão. A gente vai trabalhar, vai tentar viajar, inclusive, nos lugares para mostrar cada pedacinho da cultura italiana feita no Brasil. Va bene? É isso? Ciao. Grazie.